Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falar de assuntos variados, começando. Tudo bom, Ale? Como que tá aí em João Pessoa? Saudades, pessoal. Luiz entrando. Oi, 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 oi. Tudo bem? Nossa, parece que eu vou ter que começar de novo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cléo Pedrosa. Estou esperando a Luísa Saleitão entrar. Hoje falamos com crianças, sobre crianças e adolescentes, com a Luísa, uma grande amiga. Oi, vou ter que voltar aqui. Espera um pouquinho que eu estou falando com ela aqui no Instagram. Good night, how are you? Young Ronald. Boa noite, pessoal. Acho que é. Oi, Lê, tudo bom, Lê Tavares? Só um minutinho aqui que eu tô resolvendo os problemas técnicos. E só um minutinho, pessoal. A... Ela entrou novamente. Eu estou chamando a Luísa nesse nosso bate-papo hoje sobre crianças e adolescentes, com uma pessoa que trabalha na Unicef, é uma grande amiga, já fiz trabalho com ela. Nossa preocupação agora, crianças e adolescentes, nesse momento. Perguntas e dúvidas, vamos lá, é um bate-papo com vocês, pessoal. Muito obrigado, seguidores, de estar aqui. Fala, Luísa, tudo bom? Como vão as coisas? Tudo bom, Quanto tempo? Ale? Que prazer enorme falar com você, uma grande honra. Sou sua fã, é uma honra também ser sua amiga e estar aqui com você nesse momento tão desafiador, né? A gente tem que estar Hum. unidas e junto de quem quer fazer o melhor. Então, um grande prazer estar aqui. Boa noite a Luísa, todo mundo aí. Ô, Luísa, muito obrigado de aceitar o convite. Você foi super prestativa. É um assunto pertinente, né? E tanto que eu vi uma postagem sua, né? Sobre falando sobre crianças e adolescentes. E eu fiquei preocupada, estou muito preocupada, porque tem muita criança na rua achando que é férias escolares, que não está acontecendo nada. Eu já até perguntei, eu tenho vezes que eu vejo criança na rua, eu pergunto assim: você sabe que é o vírus? Você sabe que existe um vírus? E elas não sabem. Isso aqui também, infelizmente, é culpa dos pais responsáveis com quem ficam com essas crianças diariamente. Na minha rua, um dia eu mandei entrar, eu comecei a berrar. Eu tô falando, eu moro no centro de São Paulo, eu vi isso de skate, não é criança, não estou falando adolescentes, eu estou falando criança abaixo de 12 anos de idade. Então elas não têm muito discernimento, sabe, Luísa? Se não tem um responsável, um monitor ou alguma pessoa que alerte, eu cheguei para o grupo e falei: o que vocês estão fazendo? Vocês sabem o que está acontecendo no mundo? Vocês sabem? Não sabiam, Luísa. Isso me é estarrecedor. Até um amigo meu, que é professor, é treinador de basquete, está falando exatamente o que está acontecendo. Você é uma pessoa que trabalha na Unicef faz anos. Eu gostaria que você contasse para nós como você foi parar na Unicef, falar um pouco de você primeiro, para as pessoas entenderem a pessoa, para depois nós falarmos do assunto técnico. Por favor, Luísa, sinta-se à vontade. Então, acho que você tocou em vários pontos aí, mas primeiro me apresentando, eu sou jornalista, né, trabalhei em veículos de comunicação, como TV Globo, Rede Globo, né, Nordeste, por vários anos, e assim, fui fazer jornalismo querendo mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo, né, e era uma forma de estar no jornalismo. E há 20 anos eu entrei na área dos direitos humanos, direito de criança e adolescente, através de uma ONG que se chama Safe Kids Worldwide. E essa instituição, a partir daí, eu fui coordenadora regional, coordenadora de políticas públicas nacional, e trabalhei já em outras instituições, a ACD, e há 7 anos eu trabalho para o Unicef Brasil,
né, trabalhando com a área, inicialmente com a área de centros urbanos, e agora eu faço parte da equipe de especialistas em desenvolvimento e participação cidadã de adolescentes. Então, isso eu fico em Recife, no escritório do Unicef em Recife. O Unicef tem 8 escritórios regionais, mais o escritório de Brasília. Eu fico no escritório de Recife, que é responsável pelo semiárido, né, que vai de Minas até o Piauí, semiárido brasileiro. Então, e assim, no Unicef é onde eu encontrei realmente a forma de como esse desejo, essa vontade de fazer a diferença para o mundo, né? De contribuir, especialmente para crianças, para adolescentes, e hoje eu estou assim, realmente realizada no meu trabalho, apesar de saber do imenso desafio que a gente tem pela frente, né? O Brasil é um país de desigualdades sociais enormes e que agora ela só se agiganta com a pandemia. Então, eu estou, assim, como você falou, é uma grande angústia também, e o Unicef tem trabalhado também para engajar adolescentes, conscientizar, trabalhar com a saúde mental de adolescentes e bem-estar nesse momento de pandemia. Né? Em todo o Brasil, a gente tem unido esforço, o Unicef também. O Unicef está em mais de 190 países, a gente fez agora 70 e poucos anos, e isso também trazendo a experiência de outros países, de como os países estão trabalhando com adolescentes na conscientização e no engajamento desses adolescentes, né? Que, infelizmente, a gente tem hoje, como você falou, parece que a pandemia passou. E a gente tem, semana passada, né, na sexta-feira, foram 1.200 mortes no Brasil, gente. Assim, o que é que normalizou? Normalizou a gente vê mais de só em Pernambuco, por exemplo, foram 100 mortes. Um estado de 8 milhões de habitantes, morrer por dia 100 mortes. Então, é muito... e você vê as pessoas cada vez mais na rua, se confraternizando, não usando máscara. Então, é um grande... Mas, assim, eu vou atropelando, falando demais, mas já me apresentei, e aí depois a gente continua. Então, obrigado, muito bom saber desse seu engajamento, como começou. Como eu mesmo, eu quero retribuir a gratidão que o esporte fez para mim, através das crianças e adolescentes. Nós estivemos juntos na caravana do esporte. Outro dia o Ale Arena esteve aqui também falando sobre os povos indígenas, que a preocupação demais da questão que eles não podem entrar em contato, não é nem tanto por causa é por causa do Covid, mas eles não podem nem pegar sarampo, e tem muitas tribos ainda no Brasil que elas não têm contato conosco, e com o Covid é o extermínio total, como está exterminando a população normal, e as pessoas achando que isso é normal, e não é normal, né? Como eu falei no começo da live, né? Que essa conscientização, Luísa, porque o que acontece? As crianças, eu estou notando que eu não sei o que está acontecendo mesmo, porque com certeza são crianças que abaixo de 12 anos elas não têm discernimento e não têm responsáveis ou alguém que falem para ela, que expliquem, que mostrem que é a diferença de um vírus, o que está acontecendo no momento atual. Outro dia, uma amiga minha do Paraná, ela é diretora de escola, isso me veio, até fiquei mais triste, depois nós começamos a bater um papo, que no Paraná subiu o índice de crianças morrendo por Covid. E eu estava vendo alguns artigos que o Brasil está contra a tendência. Estão morrendo pessoas que não eram o estereotipo como foi na Europa, como foi na Ásia. Que todo mundo, quando chegou, falava-se que só morria idoso, que o vírus não vivia acima de 27 graus, e nós estamos vendo que
totalmente ao contrário. Crianças e adolescentes morrendo, ou ficando mal, ou sendo entubados, e não são crianças que têm a predisposição às comorbidades como todo mundo pensa. Também tem crianças sadias, não é verdade? Esse é um dado alarmante. Como que a Unicef, como que vocês estão reagindo perante a isso? Então, é que você está falando é sobre a gente não sabe quem vai agravar, né? Assim, o Covid, o coronavírus, como você está falando, ele tem surpreendido também e não só com a mortalidade, mas deixando sequelas graves, né? Mesmo que não, às vezes não chega a mortalidade, mas está deixando sequelas graves. Então, o Unicef, desde o início, antes assim, de ser decretado uma pandemia, a gente já se preparou, sabendo que ia chegar no Brasil e em contato com o Unicef na China. Teve hoje um coordenador daqui do semiárido, ele foi para a China para apoiar também lá, então já trouxe essa expertise, né, para que como a gente podia trabalhar com adolescentes. E uma das questões que ficava claro é que, além do coronavírus, da doença da Covid, vinha também uma outra morbidade que é também impactando a saúde mental. Né? Sim. Adolescentes, como você falou, imagina, porque adolescentes, aí precisa entender, a adolescência, a gente diz que tem um tripé, que é autoestima, autonomia, o adolescente ele quer ter mais autonomia, procura a própria identidade, todos nós já fomos adolescentes, a gente sabe como era, e a interação, você quer estar junto da turma, você quer estar em contato com outros adolescentes, e de repente ter que ficar confinado. Então, isso vai de encontro ao que é a adolescência e a infância também. A infância é brincar, a infância é correr, tá com os amigos, e de repente ficar em casa. Muitas vezes, isso no Brasil, que a gente tem condições sociais muito desafiadoras, pessoas vivendo em locais muito pequenos, com um grande número de pessoas, e pessoas também com os avós, e é importante lembrar que, às vezes, o adolescente ou a criança, ela não aparenta a doença, elas são assintomáticas, e no Brasil a gente testa pouquíssimo, Sim. a gente está entre os últimos países que menos testa. Não O Brasil acredito. tá entre os países que menos testa. Então, assim, o tamanho, a gente diz que é um iceberg que é muito maior. É muito maior o número que é divulgado, porque geralmente muitos estados só testa quando agrava, quando a pessoa é internada. Quantas pessoas que a gente mesmo conhece, eu conheço várias pessoas que tiveram todos os sintomas, que a família inteira, e que não foi testado. Então, esse é preciso entender isso, né? Que é muito maior. E aí você tem a questão indígena mesmo. Nós fizemos uma live semana passada com adolescentes e jovens de várias etnias indígenas, e eles falando de como era desafiante, né? Porque muitos não tinham como, às vezes, chegar em algum lugar para ser atendido, para ter o atendimento. Teve uma pessoa, uma liderança indígena jovem, que falou que em Manaus, quando era uma jovem indígena do centro urbano, porque é uma etnia que fica próxima a Manaus, elas sequer entravam na estatística. Então, a gente tem desafios, assim, o Brasil é continental, então a gente tem muitos desafios e, infelizmente, uma falta de consciência também. Então, são esses desafios que a gente tem, e que no Brasil isso se torna maior ainda.
Então, o Unicef, quais são as estratégias, né? Assim, eu falo que até quando as pessoas falam, quarentena, vou ver série, eu falei, eu nunca trabalhei tanto, a gente nunca foi trabalhou tanto porque realmente estamos numa emergência, uma emergência humanitária. Então, a gente, a partir daí, trabalhar, dar continuidade aos projetos que já existiam, por exemplo, a gente trabalha com o selo Unicef, que a caravana, ela é uma grande parceira, e o Sim. selo Unicef está em mais de 1.900 municípios no Brasil. Esses municípios, eles têm uma programação que os governos municipais, eles têm que mostrar resultados, melhora nos indicadores relacionados à criança e adolescente, a direito de criança e adolescente. E dentre esses direitos, eles têm que constituir um núcleo de cidadania de adolescente, para que adolescentes participem da tomada de decisão nas suas cidades. Só que com a pandemia, né, e com o isolamento social, muitas atividades não puderam ser feitas. Então, a gente adaptou as atividades, assim, o que a gente requeria deles, e apareceu coisas incríveis. Assim, tem um vídeo, acho que a gente até comentou, que a gente lançou um desafio para adolescentes, de como eles estavam se mexendo na quarentena, o que é que eles estavam fazendo na quarentena. E veio vídeos assim do Brasil inteiro, com adolescentes fazendo capoeira, em lugares muito pequenos, fazendo atividade, dançando, chamando a voz. Então, também a gente fazer essa troca intergeracional, né, já que estão em casa também, para que eles possam se desenvolver. Também fazendo das redes sociais, assim, programações para trabalhar em relação à saúde mental de adolescentes, trazendo especialistas junto com adolescentes, quais as principais dúvidas. Então, a gente tá com enquetes também com adolescentes, e teve uma enquete que me impressionou muito, Alessandra, que foi... a gente fez uma enquete sobre trabalho, juventude, trabalho e renda. Lembrando que trabalho dentro da legal, né? A partir de 14 anos, de aprendiz legal, né? De jovem aprendiz, nesse sentido. E foi feito com mais de 2.700, quase 3.000 adolescentes responderam. Desses, quase 30% disseram que faltou comida em algum momento da pandemia em casa. Faltou alimento. Então, assim, é muito cruel você ter, assim, para eles faltou alimento, porque a renda da família, mais de 60% perdeu renda na família. Então, a gente está falando desses adolescentes, dessas crianças também, e que quando adoecem, também muitas vezes não tem um sistema de saúde que vai apoiar, apesar que o Brasil tem um sistema único de saúde, ainda bem, mas que tem, assim, várias pessoas que moram dentro de casa e que eles acabam transmitindo. Então, a gente tem feito várias atividades. Sim, pode falar. Desculpa. É verdade, eu imagino. A Sofia Borges está aqui falando, não só crianças sem comorbidades, há indício de adultos saudáveis estarem sofrendo mais de AVC e derrame causa de morte. Não se sabe se está diretamente ligado à Covid. Isso é verdade, Sofia. Estava falando, eu já fiz live com um cardiologista, por exemplo, na cidade esportiva, na cidade de São Paulo, ele é do Dante Pazanese, aqui é referência em cardiologia, no Brasil inteiro, o Instituto Dante Pazanese, 70% da população está morrendo, está tendo problema de AVC agora, e pessoas que não tinham problemas. Isso há 1 mês e meio atrás, saiu até uma matéria no jornal Estado de São Paulo, entendeu? É verdade. E, pessoal, por favor, mande colocações, perguntas, eu bato papo com vocês, entendeu? Então, é muito bom os esclarecimentos, até na questão, Nuca e Ireci, muito orgulho de fazer o Núcleo de Cidadania de Adolescente de Irecê. Que legal, que legal. Bahia. Na Bahia. Eu participei até dessas reuniões sobre a questão das políticas públicas de adolescente, quando eu fui na caravana, porque engloba, foi aonde nós conhecemos, foi até
Foi em Petrolina que nós se conhecemos. Petrolina, isso, nos conhecemos lá, isso. Então, isso é importantíssimo. Então, pelos dados, estamos vendo aqui pelos dados que você está até falando hoje, eram uns dados até que eram desconhecidos a minha pessoa, olha que eu estou lendo muito, estou tentando entender também certos fenômenos, né? E é alarmante, então, é alarmante, porque não é só a falta, a questão do vírus, é a questão da fome, a questão da perda de renda e a questão de não conscientização de muitos jovens e adolescentes e crianças também, né? O que me implica mais são essas crianças de 6, 7, 8 anos que passam o dia na rua. Tipo, e que vocês falam das crianças? Então, com criança também, a gente tem trabalhado tanto na conscientização de governos para dar continuidade a políticas públicas sociais que possam apoiar, dar suporte a essas crianças, os serviços. É importante que os serviços de atendimento também continuem, né? Então, a gente tem feito isso, a conscientização das famílias, então, não só assim, o site do Unicef, que é unicef.org/Brasil, a gente tem uma área especial só para crianças, só sobre Covid, né, também sobre fake news. É muito importante que, infelizmente, a gente ainda tem pessoas fazendo fake news em cima da Covid. Então, a gente tem uma área específica lá, inclusive um WhatsApp, um número de WhatsApp, que você pode fazer perguntas, checar se aquela informação é verdadeira. Então, para crianças também tem manual de como trabalhar com crianças, de como fazer brincadeiras para que a criança fique em casa, como fazer também a questão da escola, né, que é outro desafio também que se trouxe. E a gente tem um projeto que é lindo, que quem puder entrar, que se chama Deixa que eu conto, que é podcasts, muitas vezes, e que está sendo distribuído para rádios em todo o Brasil, rádios comunitárias, rádios, às vezes as pessoas não têm acesso à internet. Então, a gente está indo pelo rádio também, levando a informação para adolescentes, conscientização, falando sobre as medidas de prevenção, sobre como enfrentar e também como mitigar, né, como diminuir também esses impactos, como a criança que fica em casa sem ter, muitas vezes, não tem como brincar, não tem acesso a brincadeiras, a jogos educativos, e aí também a gente está fazendo esse trabalho. Uma outra questão, Alessandra, que a gente tem visto é também um aumento no número de violência, principalmente contra meninas. Né? A gente Verdade. Isso é muito chocante, porque, inclusive, é importante quando a gente fala de violência, a violência sexual também. Porque muitas vezes essas meninas estão convivendo com o próprio violador. E antes elas tinham, por exemplo, a escola era um acesso, era uma forma de denunciar, a escola, ou elas tinham outras pessoas por perto, e agora, e muitas vezes estão dentro de casa com aquela pessoa que então, elas não estão sendo nem notificadas, essa violência não está sendo notificada. Então, também esse é um trabalho que a gente tem feito com a área de proteção, né, a área de proteção do Unicef também. A gente tem projetos de empoderamento de meninas, que, por exemplo, esse projeto está em Recife, Salvador, Belém, Manaus, São Paulo, e a gente adaptou todo o conteúdo para fazer online. Então, além desse trabalho também de continuidade, de empoderamento de meninas, a gente está começando a fazer rodas de conversa rodas terapêuticas com essas meninas também, para dar apoio psicológico. Então, reunindo, nesse momento, a gente está montando uma plataforma que vai reunir vários atendimentos psicológicos, psicossocial,
e concentrar numa plataforma para também oferecer gratuitamente atendimento para meninas, para adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, o site do Unicef, entra lá, tem uma área especial só do Covid, e aí você vai ter muito material, biblioteca inteira com dados, tem dados que são atualizados, sempre confiáveis também. Então, a gente é uma equipe inteira trabalhando para isso, e um atendimento direto com doações. Então, a gente já distribuiu milhares de kits de higiene, de proteção, né, de equipamentos de proteção individual, kits desde sabonetes, álcool em gel. Agora a gente tá é um outro dado que é tão chocante que a gente tem um dado que mostra que no Brasil ainda tem meninas, ainda tem muitas que perdem até 45 dias de aula porque não tem absorvente íntimo, porque não tem uma forma de conter o fluxo menstrual. Então a gente também está fazendo isso. Esse Brasil, então são vários Brasis que a gente não conhece, que a gente conhece, mas que estão aí, que você fica pensando é o básico, mas não tem o básico. Então, além da gente estar trabalhando também para esses kits, né, para doação dos kits, a gente tem feito lives com várias celebridades que tem se engajado e que a gente tem conseguido, né, arrecadação de toneladas de alimentos, de produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. A gente também aproveita para passar mensagens, informação, desde a informação sobre a prevenção à Covid, a doença Covid-19, também aproveita, por exemplo, para falar sobre a proteção em relação à violência sexual, da escola também, né? A gente também tem agora adolescentes que vão fazer Enem, por exemplo, e que não têm acesso à internet. Então, são existem várias áreas que estão trabalhando também para que a gente possa diminuir todo esse impacto que a pandemia tem trazido, né, para adolescentes, para crianças também. Então, a Sofia Borges está falando aqui, sou assistente social aqui no DF, isso é uma pura verdade, a falta de comida em casa, a suspensão das aulas e das atividades de convivência, isso tem nos preocupado bastante, é verdade, porque até a questão do convívio, contraturno, lanchinho, a questão da merenda escolar, tudo. E a Sofia Borges também, ela falando, a escola é um refúgio para quem sofria violência em casa. Na realidade, sabe, Luísa, me entristece muito a situação que nós estamos vivendo mundial, ainda mais aqui no Brasil. Por quê? Porque a questão, nós já tínhamos problemas sociais, e a questão que você está abrangendo agora, tipo, do absorvente, eu já tinha pensado disso uma vez, muitos anos atrás, todas essas coisas. Então, piorou. Então, o nosso índice humano no Brasil, com certeza, vai piorar muito, porque nós temos o Brasil do Brasil do Brasil do Brasil, né? Vamos falar a verdade. Vários Brasis, né? Vários Brasis a gente tem aí eu sempre digo que assim, o fosso da desigualdade social, ele só se amplia. E a gente, mas por isso que a gente trabalha, e é por isso que o Unicef está assim, e trabalhando também para que tenha políticas públicas que possam garantir, né? Possa garantir que crianças estudem, que voltem, que elas tenham condições mínimas de estudar, porque quando você fala em estudo online, quem está estudando online, né? Não é só ter o acesso à internet, que isso é importante, mas ter também quais são as condições que tem em casa, onde você está
com 15 pessoas, com barulho, com pessoas. Então, assim, quais são as condições de estudo? Às vezes tem, e uma outra questão é que mais de 90%, na pesquisa também, saiu uma pesquisa que chama Juventude e Pandemia, mostrou que 90% ele só tem o celular. E às vezes é um celular, é aquele celular que não tem uma boa qualidade, assim, não consegue baixar aplicativos, não consegue baixar uma apostila, por exemplo, e ele precisa, e é a única forma que ele tem de estudar. E às vezes, ou aquela mãe que ela tem 3 crianças e tem um celular. Como é que ela vai estudar? Como é que essas 3 crianças vão estudar? Então, são todos esses desafios que a gente tem trabalhado e pensado com parceiros, e a gente está numa nova fase agora exatamente para diminuir para que a gente consiga também dar mais esse suporte, né, para crianças, para adolescentes, a questão do Enem, para quem vai fazer o Enem, de que forma que a gente também a gente quer unir vários parceiros para que a gente possa dar esse suporte. E diminuir, tentar mitigar realmente esses danos que a pandemia também traz, essas comorbidades também que a pandemia está deixando socialmente, né? Com certeza. Até a Sofia está dizendo aqui que tem os centros de convivência no DF, eles distribuem absorvente. Agora que estão fechados, eu estou pensando como faz isso, né? Então, perante o negócio do estudo, outro dia estava com a Maria Alice Zimmermann, ela trabalha na Prefeitura de São Paulo com educação, uma grande amiga minha, né? Já fizemos trabalho até com esporte junto, esporte e educação, e ela falou, tem crianças indo aqui em São Paulo, estou falando São Paulo capital, grande São Paulo, no terminal de ônibus para pegar Wi-Fi free para estudar. Então, aí corre até o risco, porque no terminal de ônibus, não só o risco do Covid, né, da doença em si, também o risco da violência, né, porque o celular ainda nós temos a triste coisa de roubarem celular. A Sueli Cris Carneiros diz aqui, estamos em barcos diferentes. A Calusca Lima diz, aulas online não funcionam para a rede pública do Estado, nem todos têm acesso aos equipamentos. Com certeza, nós sabemos disso, sabemos a dificuldade. Já tem escola particular que não está conseguindo, porque não está conseguindo. Tem mãe que só tem um computador, tem que fazer home office, e como é que ela vai fazer com o filho das 7 ao meio-dia? Então, a situação está ruim para todo mundo. São dados... E tem áreas... Tem áreas que não conseguem acesso à internet, por exemplo, áreas rurais, que não vai ter acesso. Áreas quilombolas, áreas rurais, áreas indígenas, que também não conseguem. Alguns governos têm feito através da televisão, né, fazendo televisão pública para chegar também a mais lugares. Mas aí não tem a interação, então mas também são formas de a gente estar fazendo também podcasts para as rádios, para a gente distribuir em rádios, ou que seja... através que a gente possa mandar arquivos de baixo peso para mandar por WhatsApp. O WhatsApp é uma forma que muitas vezes consegue acessar, mas não consegue através de um aplicativo, que aí tem que gerar mais dados, né? Consome mais dados de internet. Então, também a gente tem feito materiais e produzido materiais também em relação à saúde mental, né, para a gente apoiar, por exemplo, que adolescente e criança, é importante lidar com a ansiedade, está gerando mais ansiedade, está gerando mais angústia, né?
todas nós estamos, de certa forma, mas imagino também adolescentes, então, de que forma que eles podem diminuir também esses riscos, né, de aumentar o número de suicídios, de automutilação. Infelizmente, a gente também tem esses riscos. Então, o Unicef tem materiais específicos para adolescentes, para crianças, falando do reequilíbrio emocional. Então, seja de que tenha uma rotina, né, de colocar uma rotina, de diminuir a ansiedade, de buscar apoio de parceiros, a rede entre amigos também, como é importante, né? Então, também incentivar que a rede entre amigos, ela seja de forma saudável, o uso da internet de forma segura, de forma saudável também. Então, tudo isso a gente tem materiais, a gente tem feito materiais informativos e incentivado também que adolescentes façam online. A gente estava falando, por exemplo, o esporte, não se pode, imagina também não se pode fazer esporte coletivo. Então também o esporte é uma grande, né, também de trabalhar o seu emocional, de você também se reequilibrar através do esporte. E aí a gente também tem feito lives, materiais educativos, falando, incentivando o esporte seguro, o esporte inclusivo, que todo mundo pode participar, desde criança, e que pode ser em qualquer lugar, que é o que a Caravana do Esporte, ela é. A gente fez uma live com a Lê, com a Alexandra Arena, falando exatamente isso, como adaptar atividades para fazer dentro de casa. E o que é que pode o que é que pode olhar a casa e dali fazer o esporte seguro, inclusive. Então, que todo mundo possa, meninas, LGBTs, crianças, o gordinho, a gordinha, enfim, todos que possam também trabalhar, possam se exercitar, inclusive em casa. Então, trazer também o esporte seguro, inclusive, para dentro de casa. Então, a gente fez também... Com certeza. Isso é importante. Eu tive com um professor meu de pós-graduação, o Sérgio Gregório, falando sobre saúde pública, que fora ele ser PhD em fisiologia do exercício, ele é mestre em saúde pública, falando porque as pessoas, até essa questão do esporte, sabe por quê, Luísa? As pessoas acham que tem que ir na academia para fazer esporte. Não, você pode fazer dentro da sua casa. Eu não estou saindo, eu tenho que me exercitar por questão de tamanho, tudo. Até estou fazendo um desafio com meu amigo, tipo, pessoal, entramos bem na quarentena, sairemos melhores. Mas a questão não é a questão física, pessoal, é a questão até mental, entendeu? Ele estava com problema de depressão, estava mal, foi no médico, ele teve todos os resultados laboratoriais, tudo foi uma bomba, e eu estou tentando auxiliá-lo com isso. E como você falou, Luísa, as pessoas ajudarem mesmo o próximo vizinho, ver o que está acontecendo, ver como aqui tem pessoa, a Sofia Borges falando perante ainda sobre a educação, que essas plataformas está sendo muito complicado. O Gustavo Guedes, também, falando que tem professor que está das 7 da manhã às 17 dando aula, mas está com problema de ansiedade, problema de não conseguir entregar aquilo que ele poderia, de dar o seu melhor também, porque tem essa também do outro lado, os professores, né? Sim, tentar, porque é tudo muito novo para todos nós, entendeu? E essas informações que você está dando veio muito ao encontro que todo mundo está descrevendo aqui. E eu queria uma pergunta. A violência doméstica dessas crianças, né? Não só falando da sexual, porque tem violência doméstica também, né? Independente se é menino ou menina. Vocês têm um canal de denúncia dentro do site da Unicef? Não, a gente tem para os canais de denúncia, que é o Disque 100, né, que tá lá, que o Disque 100
todo o território nacional, e aí tem também que encaminha. Existe um aplicativo que chama Proteja Brasil. O Proteja Brasil, ele também leva para números de conselhos tutelares, números de CRAs, de CREAs, para onde pode também encaminhar. Então, a gente também tem esses canais, que assim, a gente tem recursos que levam até as políticas públicas que já existem, que podem ser trabalhados. Também tem aumentado o número de violência doméstica, né? Infelizmente, também o número, e assim, a gente tem também uma forma de minimizar também o conflito, né? Porque mães estressadas, eu sou mãe, eu tenho um filho de 9 anos e um de 17, de 18, fez 18 na quarentena, e é desafiante, né? Você manter em casa, mas assim, eu toda hora estou informando, olha, não passou, a gente ainda, a quarentena não, a pandemia, ela é real, ela existe, e a gente tem que se proteger. Ah, não, mas está todo mundo na rua. Todo mundo, mas a gente que tem consciência, a gente sabe, então não é só por mim, é pelo outro também, né? E aí essa questão da violência doméstica, a gente tem, e muitas vezes que acaba para crianças pequenas, para menina que a gente ainda vive num país onde quem faz o trabalho doméstico são as meninas, então também elas estão mais sobrecarregadas. As meninas, elas relatam que elas têm mais dificuldade de estudar, porque elas também estão fazendo o serviço doméstico. Então, ainda tem essas questões que também são, e que a gente também trabalha, através de projetos de empoderamento de meninas, através da orientação sobre como denunciar, e também para minimizar os conflitos dentro de casa, né? Através de materiais, de aplicativos, de ferramentas como contação de história, que a gente tem esse podcast com contação de história. Quem tiver filho pequeno é maravilhoso, contadoras de história do Brasil inteiro, que está fazendo um trabalho lindo, chama Deixa que eu conto, está lá no site do Unicef, tanto pelo YouTube, ou você pode baixar, é bem levinho, e também trabalhar com crianças. Então, e aí também a área de proteção, ela entra nessa parte de apoiar também para as denúncias e para os canais oficiais de denúncia. Não, muito legal. Olha, Luísa, as informações que você trouxe hoje foram boas, porque muitas pessoas não entram no site da Unicef. Eu sigo a Unicef, então muita coisa até eu sei. E muitas pessoas não sabem dessas informações. E o meu intuito até de trazer profissionais de diferentes áreas é por causa disso. Você falou hoje, você deu uma aula esclarecedora do que está acontecendo, como vocês estão agindo, as políticas que vocês, a Unicef Brasil, está fazendo, porque muitas vezes a pessoa nem entra, nem vê, aí começa a criticar, mas não sabe realmente o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo. Então, não sabe o outro lado da história. E nós temos um grande problema na nossa população, que é característico do brasileiro, é sempre falar do terceiro, mas ele nunca olha para ele para ver se ele pode melhorar, sempre está lá. Não, é aquele. E isso foi, olha, sinceramente, foi esclarecedor. Depois, ó, eu me convido, eu vou fazer um vídeo para vocês de 10 minutinhos dos exercícios assim que as crianças podem fazer com lata, garrafa em casa para elas se divertirem. É o meu presente, a minha contribuição que eu posso mandar para vocês da Unicef Brasil, entendeu? Que para ajudar eles, porque eu tenho muitos professores de educação física aqui da São Paulo que são amigos meus. Outro dia um me ligou falando assim, eu não sei mais o que fazer. Essa questão até de fazer os adolescentes ficar em casa, tem um grupo que são 70 meninos, mora na Zona Leste, que é um projeto de basquete, e toda a aula nós estamos lá, que nós fazemos umas vezes online, só para ver a cara delas, para sentir elas. Eu falei para o professor, eu não sou professora, mas eu estou na aula, eu quero estar presente, para mostrar para ela que eu também estou em casa, que todo mundo está em casa, para não ficar vendo vídeo de ninguém, essas fake news também.
para Isso. mostrar que para se proteger, como você disse. A E adolescência você, é um período complicado, que é a identidade, é onde eles estão se transformando, a identidade, o grupo onde eles pertencem, tudo, e ficar em casa, eu sei que é difícil, mas essas informações que você deu, depois eu vou espalhar, vou compartilhar, é muito importante, foi muito esclarecedor mesmo, Luísa. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade de conversar com você, que foi esclarecedor demais. Luísa, como todo eu seguidor. te agradeço, não, termina, desculpa, fala. Como Não, não, pode todo falar. Pode falar. Não, eu que te agradeço demais por estar aqui. Esse vídeo vai ser maravilhoso, vai ser incrível. A gente vai mandar para os núcleos de cidadania de adolescente, vou falar, a gente colocar no site também, é super importante para que a gente possa, acho que vai ser, você é uma inspiração, né? Como você falou, você é uma grande inspiração, Alessandra. Então, é muito importante a gente trazer também essas boas inspirações. Então, assim, de quem está na rua, mas olha, tem pessoas que estão se protegendo, é possível ficar em casa de forma saudável, né? Então, claro, a gente sabe que tem muitos desafios, mas a gente tem, e a gente precisa também, tem muito adolescente fazendo atividades maravilhosas, adolescentes se engajando na comunidade, fazendo campanha, seja online. Gustavo Guedes, que estava aqui, ele é um adolescente de Picuí, na Ele Paraíba, está faz aqui, parte do Gustavo, núcleo. ele quer o Ele vídeo. é Ele é maravilhoso, ele é um exemplo de adolescentes que se engaja e que leva conhecimento também para outros adolescentes, para outras adolescentes, e tem muita gente fazendo, desde campanha na sua comunidade, de arrecadação de alimento, assim, pessoas em várias comunidades no Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente tem feito um projeto que Chama na Solução, que é também adolescentes e jovens trazendo soluções para a sua comunidade. Nada melhor do que quem sofre, tá sofrendo ali, ele trazer a solução. E adolescente tem, minha gente. Então, a gente também parar de pensar que adolescente é problema. Também, adolescente é solução, tem garra, tem vontade de mudar o mundo. Então, a gente precisa também pensar nisso. Adolescentes, criança, ainda bem que tem, que é o que é o que vai nos levar sempre a mudar, né? Então, seu vídeo vai ser maravilhoso e a gente vai fazer um bom uso dele. Muito feliz Eu com isso. vou Um montar grande esses prazer. dias e vou mandar para vocês, porque eu falo, eu uso o basquete, o esporte, não só o basquete, mas não é para mim, se for um campeão olímpico, se for para a seleção brasileira do esporte que ele for, tudo bem, mas eu quero que ele seja um bom cidadão e que ele seja um líder, como o Gustavo é na sua comunidade. Nós temos que formar líderes. E líderes não é. Isso, Se nós queremos mudar o Brasil, nós temos que começar a formar líderes. Como eu falo para um monte isso, de atleta, não adianta, nós não temos representante lá em cima. Se nós não formarmos líderes, nós nunca vamos ter voz ativa. isso, Então, já isso. esse momento é triste, infeliz, mas veio a calhar de nós estarmos unidos e tentar mostrar que nós podemos fazer diferença, como eu falo. Primeiro, eu estava num projeto do SESC, um projeto Jogando com as Estrelas, eu sempre falava para os alunos, nós temos que impactar dentro da minha casa. O que eu posso fazer para melhorar na minha casa? Depois com meus vizinhos, depois na minha rua, depois na minha comunidade, depois no meu município e, quem sabe, no estado e no Isso. Brasil. Então, mas nós temos que fazer mais pessoas assim, mais adolescentes, crianças e adolescentes, porque eu também já estou passando, já estou quase na terceira idade, mas o que eu puder fazer, o que eu puder auxiliar, eu sempre estarei pronta. Você sabe, né, Luísa? Você sabe, nós trabalhamos juntas e você sabe muito bem. Luísa, como são lives de quarentena, eu gostaria que você deixasse uma mensagem que começou por um auxílio de um exercício que eu estava fazendo numa live sozinha e pedir um exercício físico para idoso. Eu não sou especialista em idoso, eu chamei uma professora de Pilates. Já passaram de 100 lives e todo mundo deixa uma mensagem Nossa, que para legal. calentar os corações, para dar um pouco mais de esperança, porque nem tudo é negativo. Temos que olhar pelos olhos positivos. Nós sabemos que está uma catástrofe, um furacão, mas nós não podemos perder a esperança e se cuidar também. Por favor, Luísa.
Então, lembrar, acho que você trouxe agora, assim, você é um exemplo, o que está fazendo, acho que esse é o momento também, claro que é muito desafiador, mas a gente vai atravessar essa pandemia, e tem muita gente se unindo, fazendo coisas incríveis, mesmo dentro de casa. Então, a gente ter essa consciência e lembrar, ainda não passou, mas vai passar. Então, a gente faz a nossa parte. Quem puder adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, o que é que se está fazendo? Eu tenho várias pessoas, é o momento de, assim, meu filho de 9 anos está fazendo, todo dia arruma uma receita nova para fazer. Então, as crianças estão fazendo também. Então, vamos pensar que a gente vai sair dessa, e assim, e unidos mesmo, pensar de que forma eu posso trabalhar, eu posso auxiliar o outro, aquela pessoa que não tem uma internet, mas eu posso mandar algum arquivo que seja legal, enfim, a gente vai sair dessa usando máscara, ficando em casa e se cuidando e cuidando do outro. Então, com certeza a gente vai sair, certeza. Muito obrigada, Luísa. Pessoal, então vocês Obrigada. escutaram a mensagem. Obrigada a todos os seguidores, as pessoas que estiveram na live, Vicky, Ellen, Luz, Neco, o pessoal do basquete estava aqui na live. Sofia tem um trabalho legal, muito legal, Sofia Borges, que é uma amiga do Distrito Federal, joga veterano, basquete veterano conosco, Thelminha Lima, uma grande amiga. Pessoal, então, ó, momento de flexibilização, tem cidade que já abriu, já está fechando de novo, então nós temos que se cuidar, porque tem muito assintomático na rua e não é brincadeira. E essa semana, em menos de 4 dias, pessoas do meu círculo, eu soube de 7 infectadas, uma está na UTI. Então, por favor, se cuidem. Ontem eu fiquei muito mal quando eu fiquei sabendo de uma família, uma catástrofe anunciada, que o pai não escutou a filha e passou para todo mundo dentro de casa. Gente, por favor, tomem cuidado. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa. Máscara. Hã? Eu tenho uma amiga que fala uma coisa, quem vê cara não vê Covid. Então, não está na cara, a gente não sabe e não é hora de flexibilizar. É hora da gente se cuidar. Então, quem puder, fica em casa. Se você e quem puder, realmente, só quem estiver na linha de frente ou precisar trabalhar, mas se você não puder, se você não precisar, fica em casa. Fica em casa e usa máscara, não custa nada. Fica em casa, usa máscara e a gente vai atravessar. Com certeza. Cleide, um beijão. Essa aqui é a Cleide Leone, é torcedora número 1 do basquete feminino há mais de 20 anos. Um beijão para você. Obrigado por estar na live de novo. Obrigada a todos os seguidores dos projetos, obrigada, o Gustavo, gente, que me impactou muito aqui também, e todo mundo, seguidores da Luísa, que estiveram na live, pessoas que entraram. Falamos de crianças e adolescentes hoje. Esperem que vamos ter mais novidades durante a semana. Muito obrigada, Luísa, por essa 1 hora de esclarecimento que foi, até eu aprendi muitas coisas, muitos dados que eu não tinha, e agora eu vou tomar mais cuidado, e quando criança aparecer no meio da rua, eu vou falar mesmo, vou perguntar se está bem, se está acontecendo alguma coisa em casa, porque é o nosso dever também de cidadão, mesmo também, com distância, quando eu vou ao supermercado, mas para saber o que está passando na cabeça delas, que eu fico muito preocupado. Ela é o nosso futuro, então nós temos que cuidá-la bem dessas crianças e adolescentes. Obrigada, brigadão, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Beijão, até mais. Boa noite de segunda-feira e uma ótima semana para todos. Tchau. Tchau, obrigadão.